Muito bom dia, tarde ou noite, condutor do canal e inscritos. Olha, eu sou uma nova inscrita e os relatos sobre falhas na realidade me parecem muito interessantes. Vou contar uma das muitas coisas que me aconteceram, todas estranhas e misteriosas, tanto que já deixei de me perguntar por que tudo isso me acontece. Conto a vocês que naquela ocasião eu havia resgatado um cachorrinho e precisava colocá-lo em uma gaiola porque ele estava doente e eu não queria que contagiasse meus outros bichinhos. Com uma mão tentava colocá-lo dentro da gaiola e com a outra puxava ela que estava presa. Por isso comecei a gritar pelo meu marido para que me ajudasse. Lá estava eu gritando desesperadamente, porque o cachorrinho se debatia com força, quando então, por cima da escada, vejo meu esposo vindo. Quando o vi, disse: "Vem, me ajuda, rápido." Ele só me encarava com um olhar irritado e zangado. E quanto mais eu gritava por ajuda, mais bravo ele parecia ficar comigo. Me olhava com tanto desprezo que pensei que faltava muito pouco para ele me dizer: "Para de incomodar, nem te conheço." E ali ficou, parado, sem dizer uma palavra. Só me olhava com uma fúria como nunca antes na vida ele havia demonstrado comigo. Eu o desconheci de verdade. Ele agia de forma muito estranha, com aquela expressão de raiva no rosto, me olhando como se não me conhecesse. Então ele se virou e foi embora. Eu, me machucando toda e levando mordida, coloquei o cachorro na gaiola e, irritada, subi para procurá-lo. Ele estava no banheiro. Voltei ao pátio e fiquei me perguntando do porquê ele agiu daquele jeito. Nisso ele desceu rapidamente a escada e me disse super feliz: "Ah, já colocou ele na gaiola?" E eu, com cara de espanto, porque só minutos antes ele tinha me visto tentando colocar o cachorro, reclamei: "Você estava vendo que eu não conseguia e não me ajudou, seu idiota." Ao que ele respondeu: "Como assim? Eu estava no banheiro, eu não desci." Então, quem era aquele? Me perguntei sobre essa espécie de sósia do meu esposo. Eu o vi, era muito estranho, e me assustava a forma como ele me olhava. Após ele jurar, agora tenho certeza de que não era ele. Mas então quem era? Como esse ser conseguiu tomar a forma exata dele, sendo que até as roupas eram idênticas? Tudo era exatamente igual. A única coisa diferente é que esse outro não falava e não dizia nada. Até hoje eu não consigo entender o que aconteceu. Nossa, gosto muito de ouvir essas histórias para dormir ou fazer certas coisas. É muito bom quando se enjoa de ouvir uma música. Então hoje é a minha vez de contar minhas experiências paranormais. Me chamo Jusemar e há alguns anos trabalho com entregas. Não tenho patrão nem chefe fixo, me viro por conta própria. Às vezes de moto, às vezes de carro. Nunca falo muito sobre o que entrego, só digo que os clientes pagam bem e que a maioria prefere receber os pedidos à noite. Quanto menos gente ver a movimentação, melhor para todos. Há entregas em becos escuros, estacionamentos vazios. Outras vezes me mandam a localização de algum prédio antigo. Mas já me acostumei e nem sempre vou sozinho. Tenho um amigo que mora a algumas ruas de onde estou alugando. Às vezes passo por ele e ele me acompanha, principalmente quando o pedido é grande ou o local de entrega fica em alguma zona perigosa. Ele também tem suas entregas, então há noites em que não coincidimos e cada um vai para o seu lado. Não é um trabalho bonito, muito menos adequado, mas é o que me permitiu sustentar minha família. Tenho uma filha no interior que esteve muito doente há alguns anos. Os médicos diziam que não sabiam se ela ia sobreviver. Foram meses muito difíceis. Minha esposa ficou com ela no hospital e eu vim para a cidade procurar trabalho.
Tentei algo mais formal, mas nem para os remédios dava. Doía não estar lá com elas, mas entendi que a minha forma de ajudar era enviando dinheiro. Graças a Deus, minha filha se salvou. Agora ela vai à escola e já não está de cama como antes. Mas desde que estive prestes a perdê-la, sinto que devo tudo a ela. Quero que tenha uma vida boa e, acima de tudo, que tenha o que eu nunca tive. E por isso não parei. Cada centavo que ganho, mando para lá. Minha esposa sabe que esse trabalho não é seguro, mas também não pergunta muito. Ela me diz para ter cuidado, para não demorar. Sempre respondo que logo vou sair disso e que é só por enquanto. Mas no fundo sei que não é tão fácil. Quando você já está envolvido, é difícil sair. Com o tempo fui me acostumando com a cidade à noite. As ruas parecem diferentes. Há menos barulho, mas sente-se mais tensão. É como se tudo o que as pessoas escondem aparecesse quando o sol se põe. E não digo isso só pelos clientes. Já aconteceu depois de algumas entregas, eu ficar com uma sensação estranha, como se algo daquela pessoa grudasse em mim. Não é sempre, só com alguns aconteceram isso. Mas é muito desconfortável. Já cheguei a sentir que tinha alguém comigo, mesmo estando sozinho. Talvez seja o estresse, o cansaço ou o medo. Talvez seja a culpa, não sei. Mas não vou negar que as primeiras entregas me deram medo. Não era só o lugar ou a hora, eram as ruas desertas, os longos silêncios durante a troca e o pensamento de que se algo desse errado, não haveria ninguém por perto para me ajudar. Mas desde o primeiro dia repeti a mim mesmo que fazia isso pela minha filha, e isso me ajudou a não desistir. Uma das coisas mais estranhas que já me aconteceram ocorreu quando eu tinha apenas 2 meses nesse trabalho. Naquela época me deslocava apenas de moto, pois era mais fácil e rápido, embora também mais exposto. Naquela noite tive que fazer uma entrega quase nos limites da cidade, uma zona com muitas ruas não asfaltadas. Cheguei ao ponto e vi um carro estacionado. Era um rapaz jovem, com uns 25 anos, talvez. Dava para notar o nervosismo dele desde que desceu do carro. Aproximei-me sem descer da moto, entreguei os pacotinhos e ele me deu o dinheiro. Dava para ver as olheiras e as mãos tremendo igual um viciado. Não disse nada. Apenas pegou o que era dele e esperou que eu contasse as notas. Fiz isso rápido, tudo estava certo. Liguei a moto novamente e fui embora. Mas enquanto seguia pelas ruas escuras, senti algo estranho. Olhei pelo retrovisor e vi uma coisa escura. Primeiro de tudo pensei que fosse o reflexo de um poste ou de um carro, mas não era. Parecia uma pessoa correndo atrás de mim. Custei distinguir, mas dava para ver que tinha forma humana. Se movia rápido e não era normal alguém correr daquele jeito. Eu já estava numa boa velocidade, mas acelerei mais. Mesmo assim, a figura continuava ali, em cada cruzamento, em cada curva, sempre a mesma distância. O mais estranho é que mesmo passando sob os postes de luz, não dava para ver nada. Aquilo era completamente escuro, e eu não conseguia parar de olhar. Apertava o guidão da moto com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. Fiquei assim por vários minutos, até que já perto do bairro onde eu morava, a sombra desapareceu como se nunca tivesse existido. Fiquei parado um momento numa esquina para ver se alguém aparecia, mas não. Tudo estava em silêncio, e não havia nenhum carro ou cachorro. Naquela noite não falei nada, nem para minha esposa, nem para meu amigo. Achei que tinha imaginado toda aquela cena. Houve outra entrega que não consigo esquecer. Foi diferente da sombra, mas igualmente desconfortável. Dessa vez não foi numa rua deserta, nem num bairro perigoso. Foi num prédio tranquilo, de classe média alta. Lá morava uma cliente que antes era atendida por meu amigo. Nunca soube direito por que ele parou de fazer entregas para ela. Ele apenas me disse que preferia não vê-la novamente. Não insisti, então eu assumi.
Na primeira vez que fui, não aconteceu nada de estranho. Estacionei, ela desceu, recebeu o pedido e pagou, tudo normal. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelo liso, roupa simples e sempre de chinelo, mesmo quando fazia frio. Às vezes parecia tranquila, em outras, um pouco nervosa. A última vez que a vi foi diferente. Foi à noite, como sempre. Ela desceu até a garagem com um moletom cinza e calça preta. Eu já a esperava. Aproximei-me e entreguei o pacotinho. Ela estendeu a mão como sempre, mas algo em seus movimentos parecia estranho. Ela não conseguia falar direito. Não era só gagueira. Ela fazia um estalo estranho com a boca, como se batesse a língua no céu da boca. Fez uma vez, depois outras e cada vez mais rápido. Isso me deixou desconfortável. Tentei contar o dinheiro, mas estava difícil me concentrar. Cada vez que tentava conferir as notas, ela fazia o estalo de novo, mais rápido e mais forte. Levantei o olhar para dizer algo e foi aí que senti um arrepio. Ela estava com o rosto branco demais e um dos olhos estava virado, como se fugisse para o lado enquanto o outro me encarava. Senti que o som entrava direto no meu ouvido, como se a boca dela estivesse a centímetros de mim. Não falei nada, apenas guardei o dinheiro como pude e entrei no carro. Ela ficou ali parada, só me olhando. Fui embora devagar no começo, depois acelerei bem mais. Mesmo assim, o som continuava na minha cabeça. Sentia dentro do tímpano e fazia cócegas por dentro. A imagem daquele rosto torto e olho desviado ficou dias comigo. Uma noite acordei quase socando o vento. Senti que algo se movia dentro da casa, como se alguém estivesse batendo levemente na parede. Pensei que talvez fossem os vizinhos, pois às vezes dá para ouvir quando estão movendo móveis ou ouvindo música. Mas quanto mais eu prestava atenção, mais claro ficava que os sons vinham de dentro, não de fora. Levantei sem fazer barulho e peguei um copo de vidro que estava ao lado da cama para me defender se fosse necessário. Aproximei-me da porta e ao abri-la senti um frio estranho. A casa estava completamente silenciosa, mas os sons continuavam. E agora havia aquele estalo com a boca, igual ao da mulher do prédio. Era o mesmo estalar de língua no céu da boca. No começo achei que era coisa da minha cabeça, porém, era real. Eu estava ouvindo com atenção de novo. O som vinha do outro quarto, o que eu não usava. A porta não estava fechada, apenas entreaberta. Andei devagar até lá, chamei, mas nada aconteceu. Então empurrei a porta e vi. No canto do quarto havia algo de pé. Não tinha forma definida, mas dava para notar que estava em pé, de costas e meio curvada. Mas o que mais me marcou foi que tinha as pernas longas demais. Saí do quarto direto para o interruptor. Acendi todas as luzes da sala, da cozinha e do corredor. O som continuava, como se alguém o fizesse cada vez mais rápido, como se soubesse que eu estava enlouquecendo. Entrei na cozinha, peguei a maior faca que tinha e voltei ao quarto decidido. Empurrei a porta com força, mas agora não tinha ninguém ali no quarto. Nada. Só o colchão velho e as caixas cheias de tranqueiras. Mas assim que cruzei a porta, senti como se algo caísse sobre mim. Minha visão ficou turva e para mim respirar era um sufoco. Fiquei assim por um tempo, agitado e confuso. Não dormi mais naquela noite. Fiquei na sala com a faca ao lado. O som sumiu depois de um tempo, mas a sensação não. O mais estranho de tudo é que depois daquela noite, a mulher do prédio nunca mais me procurou. Isso foi o que mais me deixou intrigado, porque ela era constante. Pelo menos 2 vezes por semana fazia pedidos. Mas depois daquela entrega, nunca mais apareceu. No começo pensei que talvez tivesse mudado de contato ou viajado. Não era incomum alguns clientes sumirem de uma hora para outra, às vezes por medo ou por questões pessoais.
mas havia algo que não me deixava em paz, algo que me empurrava a escrever para ela, para saber se estava bem. Tentei uma noite, mandei uma mensagem curta, apenas perguntando se ainda estava interessada no serviço. Mas a mensagem nunca foi entregue. Verifiquei várias vezes e nada. Era como se tivesse me bloqueado. Mas algo em mim dizia que não era isso. Tinha um pressentimento estranho. Eu não sou de perguntar muito, pois nunca se sabe com o que os clientes estão envolvidos, com quem lidam ou o que fizeram. Mas às vezes, quando um cliente desaparece sem explicação, há algo no ar que diz tudo. Eu sentia que ela havia morrido. Sentia que aquela sombra que entrou em minha casa naquela noite estava ligada a ela. Não sei explicar, mas eu sentia. E o pior é que nunca soube o que era aquela sombra curvada, com aquelas pernas longas que não pareciam humanas. Com o tempo, comecei a falar disso com meu amigo. Ele também sentia coisas estranhas depois de certas entregas. Dizia que às vezes chegava em casa com o corpo cansado de um jeito esquisito, como se algo tivesse grudado nele. Era uma energia pesada, como se carregasse o peso de alguém. Ambos concordamos que não era com todos os clientes, mas quando acontecia era impossível não notar. Você ficava inquieto, com a sensação de ver coisas pelos cantos. Sentia que havia mais alguém com você, mesmo sabendo que estava sozinho. Chegamos à conclusão de que algo fica conosco, e embora tentemos não pensar nisso, há noites em que é impossível ignorar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Me chamo Silvio e por um tempo trabalhei à noite como segurança em um shopping que muitos já nem olhavam mais. Na época eu tinha acabado de perder o emprego e não podia me dar ao luxo de ser exigente. Me indicaram para uma empresa de segurança e acabei nesse shopping, que um dia foi muito famoso, mas com o tempo ficou para trás. O shopping era grande, tinha várias lojas distribuídas em 2 andares e o maior cinema da cidade, mas a verdade é que quase sempre estava vazio. Algumas lojas pareciam quase fechadas em definitivo e outras tinham apenas uma placa dizendo que alugava o espaço. A única coisa que ainda atraía gente era o cinema. Mesmo assim, quando dava 11 da noite, tudo ficava morto. Eu era o responsável por fazer as rondas desde o fechamento até o amanhecer. Antes, esse turno era feito por 2 pessoas, mas com tantos locais vazios, decidiram não pagar mais por isso. Então cabia a mim revisar todo o edifício. Usava uma lanterna porque nem sempre as luzes do corredor estavam acesas, e também tinha um rádio para o caso de algo acontecer. Tinha que ir andar por andar, verificando se as portas estavam trancadas e se ninguém havia entrado. Não era um trabalho pesado. A maior parte do tempo eu passava caminhando ou sentado no módulo de vigilância que ficava na entrada principal. Tinha uma janela de onde eu podia ver o estacionamento e as portas de vidro voltadas para fora. Durante o dia, aquele lugar parecia qualquer outro shopping antigo, mas à noite ele mudava. O teto alto, o eco dos passos e a falta de gente faziam tudo parecer mais frio. Lembro que no começo eu gostava da ideia de trabalhar ali. Tinha horários fixos e um salário que, embora não fosse muito, dava para viver. Mas com o passar dos dias comecei a notar coisas que não faziam sentido. Eram pequenos detalhes que pareciam insignificantes, mas começaram a se repetir. Com o passar dos meses, fui ouvindo histórias sobre aquele lugar. Não eram muitas e nem graves, mas quando se passa tanto tempo sozinho em um lugar assim, qualquer coisa fica na cabeça. A maioria dos comentários vinha dos próprios funcionários, principalmente dos que trabalhavam durante o dia. Alguns falavam de portas que se abriam ou fechavam sozinhas, de luzes que acendiam sem motivo,
ou de sombras que cruzavam os corredores mesmo não havendo ninguém por perto. Um colega que estava ali há mais tempo me disse uma vez, sem fazer muito alarde, que isso era normal em lugares antigos como aquele, onde as pessoas entram e saem todos os dias. Ele me disse para não me assustar, mas uma das histórias que mais se repetia era a dos banheiros do fundo. Eles ficavam afastados, numa área que quase ninguém usava mais porque a maioria das lojas próximas estavam vazias. Uma das senhoras da limpeza jurava ter visto algo lá certa noite. Foi quando já estavam para fechar. Ela estava sozinha limpando as pias quando notou que do último boxe, o que ficava bem no canto, algo se esgueirava. Disse que era uma cabeça que aparecia por cima da porta. Pensou que alguém havia ficado preso, então se aproximou, mas aquilo se escondeu. A mulher não fez muito escândalo, mas pediu permissão para que pudesse limpar aqueles banheiros mais cedo. E embora alguns não acreditassem nela, os que estavam lá há mais tempo disseram que não era a primeira vez que alguém comentava algo estranho naquela parte do shopping. Meu turno noturno, embora tranquilo na maior parte do tempo, não ficou livre de coisas estranhas. Pouco tempo depois de começar, já tinha ouvido passos por algumas áreas. Eram pesados e ecoavam por todo o corredor principal. Às vezes vinham de cima, outras dos corredores que já estavam fechados, mas nunca havia ninguém. O mesmo aconteceu uma vez em que ouvi uma porta bater. Soou alto, como se alguém a tivesse empurrado com raiva. Fui verificar e todas estavam trancadas, com nada fora do lugar. Mas uma noite foi diferente. Eram cerca de 2 da manhã e eu estava quase dormindo no módulo de vigilância, então decidi sair para caminhar um pouco. Aquela hora tudo estava em completo silêncio e fui para uma das áreas mais esquecidas do shopping. Aquela parte quase nunca era usada. As lojas ali estavam fechadas havia anos. Algumas ainda tinham anúncios velhos colados nos vidros, outras já estavam completamente vazias. Caminhava sem pressa quando ouvi um som de batida. Parei e vi que uma das portas de vidro estava vibrando. Se movia como se alguém a estivesse empurrando de dentro. Era uma loja fechada com cadeado e corrente, pois o teto de gesso havia caído. Fiquei parado por alguns segundos, depois me aproximei devagar, peguei minha lanterna e apontei para a porta. E então a vi. Do outro lado do vidro, bem atrás da porta, havia uma mulher. Na verdade, uma senhora bem idosa. Parecia muito magra, com cabelos brancos presos num coque. Suas roupas também eram simples, como aqueles hobbies que muitas senhoras usam para dormir. Tinha as 2 mãos sobre o vidro, como se estivesse tentando abrir. Eu não entendia como ela havia chegado àquela loja que estava fechada há muito tempo. O cadeado ainda estava lá, e não havia como alguém entrar sem arrombar algo. Perguntei se ela estava bem e ela não respondeu com clareza. Disse apenas que estava perdida e que a tirasse dali. A voz dela era muito baixa, como se falasse de muito longe. Mas o que mexeu comigo foi seu rosto. Parecia completamente desorientada, como se não soubesse onde estava nem o que fazia ali. Fiquei olhando para ela por alguns segundos. Pensei em perguntar de novo como tinha entrado, mas algo me deteve. Não sei se foi aquele olhar vazio ou se foi o arrepio que percorreu meu corpo inteiro. A mulher continuava empurrando a porta com força, mas a corrente do cadeado a impedia. O vidro vibrava a cada tentativa. Me aproximei um pouco mais e disse que tentaria ajudá-la. Mas a verdade é que eu não tinha como, pois não ficava comigo a chave daquele local. Só me davam acesso ao shopping em geral, mas as lojas eram responsabilidade dos donos. Eu não poderia abrir mesmo se quisesse. A senhora ficou me encarando e vi que os olhos dela já não eram mais de confusão. Agora pareciam diferentes, como se estivesse irritada. Disse com uma voz mais áspera se eu podia por favor abrir, que não queria ficar ali. E enquanto falava, voltou a empurrar a porta com brutalidade.
O som do cadeado e da corrente batendo contra a porta ecoou alto pelo corredor. Pedi que se acalmasse, que esperasse um momento. Disse que iria buscar ajuda e me afastei alguns passos. Não queria me afastar muito porque não queria perdê-la de vista. Peguei o celular e liguei para meu chefe. Quando atendeu, expliquei que havia uma mulher presa numa das lojas fechadas. Meu chefe ficou em silêncio. Depois me perguntou como isso era possível, se aquelas lojas estavam lacradas havia muito tempo. Eu ainda a tinha à vista. Continuava parada em frente à porta, com as mãos no vidro, me olhando. Sentia algo estranho, como se eu não devesse estar olhando para ela, como se aquela cena não fizesse sentido. Disse ao meu chefe que havia uma caixa de ferramentas na sala de segurança e que talvez eu pudesse tentar abrir o cadeado. Aquela loja era velha e o cadeado já estava enferrujado, então poderia forçá-lo sem muito problema. Ele disse para eu tentar, mas que tomasse cuidado. Desliguei e fui o mais rápido possível pegar a caixa. Encontrei, peguei sem pensar muito e voltei correndo ao corredor. Mas quando cheguei, senti as pernas ficarem moles. A senhora já não estava atrás do vidro, e sim fora da loja. Estava parada no corredor com as costas quase dobradas ao meio, como se estivesse prestes a desabar de cabeça no chão. Tinha os braços caídos e a cabeça baixa. Estava bem na minha frente, do outro lado do corredor, como se nunca tivesse estado trancada. Não podia ser possível que tivesse saído sozinha, não havia como. Senti como se o corredor inteiro se fechasse sobre mim, como se tudo ficasse mais escuro e mais frio. Me virei e caminhei o mais rápido que pude de volta para a sala. Senti as pernas bambas, como se não respondessem direito. Cada passo era mais desajeitado que o anterior. Quando cheguei ao módulo de vigilância, me joguei na cadeira. As mãos tremiam, não conseguia segurar nada. Precisei fechar os olhos por um momento e tentar respirar. Não entendia o que tinha visto. Não sabia como explicar. Isso era o pior. Peguei o celular e liguei para minha esposa. Precisava ouvir uma voz familiar, alguém que me ancorasse. Quando atendeu, perguntou o que tinha acontecido. Falei rápido, talvez rápido demais. Ela me ouviu agitado e pediu que eu me acalmasse. Ficou em silêncio por um instante e depois disse que provavelmente alguém tinha tentado roubar, que era melhor eu verificar bem antes de tirar conclusões. Mas eu tentava explicar que não era isso, que nada do que tinha acontecido fazia sentido. Se alguém tivesse invadido, haveria sinais como algo quebrado ou forçado. Mas tudo estava no lugar, até o cadeado. Além disso, algumas partes da propriedade tinham câmeras, e eu não tinha notado nada estranho. Pedi que não desligasse, e disse que ia sair novamente. Mesmo que fosse pelo telefone, precisava sentir que alguém estava comigo. Me levantei como pude, e quando voltei ao lugar onde tudo tinha acontecido, tudo estava em ordem. O local continuava com a corrente, e não havia nenhuma marca ou indício de que alguém tivesse saído ou entrado. Andei ao redor procurando qualquer sinal, qualquer pista que me fizesse pensar que tudo tinha uma explicação lógica. Mas não encontrei nada. Falei para minha esposa que estava assustado e que algo não estava certo, como se algo invisível ainda estivesse ali. Ela me ouvia e apenas dizia para eu me acalmar que logo o sol nasceria. Terminei a ronda como pude. Revisei cada canto e não vi mais a mulher. Mas o susto já tinha tomado conta de mim. Sentia que me observavam de algum ponto da praça, mesmo estando sozinho. Voltei para o módulo e não saí mais. Fiquei trancado olhando para a tela das câmeras, esperando amanhecer. Quando as primeiras pessoas começaram a chegar para abrir seus comércios, por volta das 5 da manhã, senti que podia voltar a respirar. Naquela manhã, quando cheguei em casa, me sentia mal, não apenas pelo medo, mas fisicamente. Estava com febre e não consegui dormir. Deitei,
mas não peguei no sono em nenhum momento. Só fechava os olhos e via de novo a velha diante de mim. Foi a única vez que algo tão forte me aconteceu durante todo o tempo que trabalhei ali. E sigo dizendo até hoje. Tenho certeza de que vi um morto. Não só pelo olhar ou pela forma como apareceu, mas pelo que senti no corpo. O medo não foi normal, gente. Foi algo que entrou no meu peito. No dia seguinte fui com minha esposa ver o local por fora. Queríamos verificar se havia alguma forma de entrar, mas tudo continuava igual por dentro. Coberto de poeira, sem pegadas e sem marcas. Parecia que estava intocado há anos. Os dias passaram e comecei a perguntar para vários colegas se sabiam de algo, se alguém tinha visto o mesmo que eu. Ninguém me disse nada parecido. A única coisa que soube foi que aquele local já tinha sido usado por vários comércios. Primeiro foi uma sapataria, depois uma loja de cristais, mas fazia muito tempo que não era alugado. Desde então estava fechado. Nunca soube quem era aquela mulher, ou talvez uma alma penada que não sabia que já tinha partido. Mas a forma como a vi, encurvada no corredor, e como meu corpo reagiu naquela noite me marcaram. Não foi uma ilusão ou sonho. Eu vi aquela senhora. Olá, comunidade de relatos. Bom, só direi que me chamo Melly, mas não por medo, e sim porque essa história também envolve alguns familiares, e eu não sei se eles concordariam que eu a contasse. Só posso dizer que somos de um povoado bem pequeno no norte, e o que vou compartilhar acontece há gerações. Na minha família dizem que os filhos mais novos, os caçulas de cada ramo do lado do meu pai, têm algo. Alguns chamam de dom, outros de fardo, algo com o qual se precisa aprender a conviver. A verdade é que se manifesta de maneira diferente em cada pessoa, mas sempre aparece. Eu posso dizer que era uma criança feliz. Brincava muito com meus irmãos e primos na casa dos meus avós. Nada fora do comum acontecia na minha vida. A única coisa diferente, talvez, tenha sido o meu nascimento. Anos depois, fiquei sabendo que minha mãe quase morreu quando me teve. E alguém me disse certa vez que quem passa muito perto da morte ao nascer, fica marcado, como se trouxesse algo do outro lado junto. A primeira lembrança que tenho de algo estranho foi quando eu tinha 6 anos. Eu não entendia o que estava acontecendo, nem sequer sabia o que era fantasmas, já que na minha casa nunca nos ensinaram a ter medo do que não podia ser visto. Minha mãe é uma pessoa extremamente lógica. Para ela, se colocar a mão no fogo, vai se queimar. Se falar com estranhos, podem te sequestrar. Ela nunca nos assustou dizendo que se fizéssemos tal ou tal coisa, o bicho-papão viria nos buscar. E eu acho que essa é uma boa forma de educar as crianças. Na minha cidade faltava muita energia, e como era comum, a gente se locomovia pela casa com velas. Como eu disse, não tínhamos medo, pois crescemos assim, sem medo de fantasmas. Lembro de uma noite, mais grandinha, em que me levantei para ir ao banheiro, sozinha com uma vela na mão. Era um banheiro grande, com um espelho enorme em frente à pia. Meu irmão e eu costumávamos brincar muito de fazer caretas na frente do espelho. Dizíamos que se fizéssemos muitas caretas, em algum momento apareceria sua alma de verdade, seu eu verdadeiro. Um jogo bobo, claro, mas por alguma razão, uma razão que eu não entendo até hoje, naquela noite eu resolvi brincar sozinha. Primeiro só sorri, estava fazendo caretas, mas depois aconteceu algo muito estranho. A vela ao meu lado se agitou, como se alguém tivesse soprando para apagá-la, mesmo não havendo uma janela por onde pudesse entrar ar. Olhei para o espelho, meu rosto se iluminava e escurecia com o tremeluzir da vela, e nesse vai e vem, de repente vi que meu rosto me fazia caretas, mesmo eu com o rosto sério.
Me assustei, mas então meu rosto voltou ao normal. Antes que eu pudesse pegar a vela para ir embora, em outro piscar de luz, vi algo mais. No reflexo da porta do banheiro, a poucos metros atrás de mim, apareceu uma figura muito alta. Aquilo era tão alto que sua cabeça quase encostava no topo da moldura da porta. Não consegui ver seu rosto, mas tinha cabelo longo e apareceu ali, num instante, em um fragmento de segundo, como um fotograma. Virei rapidamente por reflexo, mas não vi nada. Olhei de novo para o espelho e voltei a prestar atenção. No piscar da luz vi novamente, mas agora ela dava um passo em minha direção. Fiquei congelada de medo, como um cachorro paralisado no meio da estrada. Não é que eu não quisesse me virar, é que eu não conseguia. Só consegui fechar os olhos para evitar o espelho. Então senti que ela estava bem atrás de mim. Senti como seu queixo se apoiava na parte de cima da minha cabeça. Ouvi como se estivesse me cheirando ou saboreando o fato de eu não poder me mover. Mesmo com olhos fechados, percebi que a vela se apagou. Abri os olhos e não consegui ver nada, absolutamente nada. Tudo estava em completa escuridão. Gritei, corri como pude, esbarrando em tudo. Minha mãe correu até mim e, por algum motivo, eu não consegui dizer nada a ela. Só falei que tinha ficado com medo do escuro. Não contei o que vi. E isso me parece muito estranho, porque não é algo que uma criança daquela idade faria, creio eu. Anos se passaram até que eu conseguisse contar, e foi então que entendi que eu não era a única da família com experiências assim. Meus primos começaram a me contar suas histórias, que, como no meu caso, já pareciam algo quase normal. Uma delas, por exemplo, tinha um fantasma que se apegou a ela e nunca se afastava, mesmo depois que ela se mudou de casa. Na maior parte do tempo ela só o sentia, mas às vezes ele se irritava e a maltratava. Quando estava bravo, ela podia vê-lo de repente, pelo canto do olho ou ao passar pela porta de um cômodo. Nunca conseguia vê-lo diretamente. Outra prima chegou a ver um menino na casa de um dos meus tios, e foi muito estranho porque ela conversou com ele, e o menino disse que morava ali. Na verdade, era uma criança que só os primos mais velhos haviam conhecido quando ele ainda estava vivo, muitos anos antes dela nascer. O tempo passou e eu aprendi a viver com certas presenças, pessoas incompletas que às vezes me pediam ajuda sem falar nada. Eu não sabia o que fazer, então só fechava os olhos e esperava que fossem embora. Aos mortos sempre falta algo. Pernas, um braço, às vezes a cabeça parece embaçada, mas nunca estão inteiros. Eu aprendi a não falar sobre isso até que um dia tudo mudou. Eu estava na faculdade e uma amiga me convidou para a casa dela para fazermos um trabalho. Tudo estava indo bem até que, ao chegar, o pai dela me cumprimentou e ficou me olhando de um jeito estranho, como se me reconhecesse. Fiquei desconfortável, mas não disse nada. Mais tarde, minha amiga foi pegar refrigerante para nós duas, e quando voltou ao quarto, me disse: "Ei, meu pai quer falar com você. Pode ir até a cozinha?" Fui, e assim que entrei, ele disse direto e reto: "Você também consegue vê-los, não é?" Mal consegui responder. "Ver o quê?" "Meu pai também vê os mortos", disse minha amiga. O senhor me explicou que na família dele esse dom era passado voluntariamente, mas que o meu provavelmente veio comigo desde o nascimento. E então, como se soubesse algo mais, me perguntou se eu estava preparada para o que estava por vir. Segundo ele, via nos meus olhos que até então eu ainda não tinha visto nada realmente ruim, mas que em algum momento, talvez muito em breve, algo poderia se manifestar. Disse que se alguém me prometesse tirar esse dom, era charlatão, mas que se eu quisesse, poderia aprender a pausá-lo. Não soube o que responder, e pensei principalmente no meu avô, o pai da minha mãe. Ele foi como minha alma gêmea, a pessoa que mais me compreendia em toda a família.
Ele faleceu quando eu tinha 12 anos. E eu, lembrando principalmente da noite em que vi aquela coisa no espelho, sempre tive a esperança de que com esse dom, algum dia eu poderia vê-lo de novo. Então eu disse que não queria pausar nada. Mesmo que algo terrível estivesse por vir, sabia que a espera valeria a pena se um dia isso me levasse a reencontrar meu vozinho. Nunca contei ao senhor que sim, que eu consegui vê-lo. Também não contei que ele tinha razão, que aquele mau presságio realmente se concretizou pouco tempo depois daquela conversa. Aquilo que ele sabia que viria, a visão de algo terrível, eu tive. Eu vi. Obrigada por ouvirem essa primeira parte da minha história. Espero mandar em breve minha próxima experiência, caso estejam interessados. Porém, devo dizer que vai ser bastante longa. Era o final do outono. Sempre espero ansiosamente essa época do ano por causa do clima agradável. O Halloween também é um dos meus feriados favoritos, por causa dos filmes de terror e das decorações divertidas. Eu estava de folga do trabalho, mas estava exausto por causa de uma festa na noite anterior, então queria apenas relaxar e fazer algumas coisas em casa. Meu plano, no entanto, não saiu exatamente como eu esperava. Deitei para tirar um cochilo por volta das 2 da tarde e não coloquei nenhum alarme. Só fui acordar quando tocaram a campainha da porta. Abri os olhos com dificuldade e olhei para o celular. Eram 21 horas. Sentei-me na cama imediatamente, frustrado comigo mesmo por ter desperdiçado o dia todo dormindo, mas fui rapidamente interrompido pela campainha novamente. Levantei, coloquei um moletom e desci as escadas até a porta. Espiei pelo olho mágico, mas não vi ninguém, então abri a porta. Não havia ninguém lá fora. Como demorei a atender, imaginei que provavelmente a pessoa tivesse ido embora, mas ao fechar a porta, vi alguém. Estava a uns 20 metros de distância, perto de uma árvore no meu jardim, usando uma máscara daquelas genéricas que se compra em lojas de Halloween. Essa pessoa estava olhando diretamente para mim. Achei que fosse apenas uma criança pregando uma peça, então fechei a porta. Fui ao banheiro, joguei um pouco de água no rosto para me despertar e, em seguida, fui para a cozinha para lavar a louça e arrumar um pouco a casa. Estava lá há uns 10 minutos quando ouvi uma voz. Era muito abafada e vinha de algum lugar do lado de fora. Virei-me e olhei para a porta dos fundos e de relance vi alguém andando no meu quintal. Parecia que estava só passando, até que começou a voltar na direção da minha casa. A pessoa caminhava fora do alcance da luz da varanda, como se estivesse tentando não ser vista. Pelo que consegui ver, parecia estar sozinha, então não entendi por que tinha ouvido alguém falando. Quando a pessoa chegou mais perto, ouvi seus passos ao longo do lado da minha casa. Tentei seguir o som, mas de repente o perdi. Ficou tudo quieto, sem vozes nem passos. Enquanto eu tentava escutar qualquer som, virei a cabeça em várias direções e, ao olhar de volta para a porta dos fundos, alguém estava me encarando. Meu corpo congelou. A pessoa usava a mesma máscara de Halloween, mas era outra pessoa. Essa era visivelmente maior e mais alta que a primeira. "Merda, o que vocês estão fazendo?" Gritei, esperando que, se fossem crianças, talvez se intimidassem, mas definitivamente não funcionou. A pessoa saiu da porta e foi para o lado oposto da casa. Quando ia segui-la, ouvi um estalo atrás de mim, seguido por passos correndo para longe. No lugar de onde ouvi o som havia uma janela, e ao levantar as persianas, vi claramente que a parte externa de madeira da moldura da janela estava rachada. Eles claramente estavam tentando arrombar a janela, enquanto eu estava distraído com a outra pessoa na porta dos fundos. Quando perceberam que foram descobertos, fugiram.
Depois de entender tudo isso rapidamente, corri para o andar de cima e liguei para a polícia. Eu não sabia se eles haviam desistido de vez, mas sabendo que estavam tentando entrar com eu dentro de casa, não queria arriscar o que eles poderiam ou não fazer. A polícia posteriormente apareceu e fez um boletim de ocorrência, mas até hoje não houve nenhuma novidade sobre o caso.